nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Amém. Vocês podem sentar. Salmo 33, versículo 12, é um salmo que todos conhecem sobejamente, em que Davi, em uma de suas orações, ele ora a Deus e Deus ministra ao seu coração. E a palavra diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós podemos repetir isso, todos juntos? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Justamente, não é, apoiados nessa palavra de Deus, que é uma palavra que não volta vazia, segundo Hebreus 4:12, a palavra que vem do coração do Pai, que nós estamos aqui. Esse é o momento em que nós não devemos nos impressionar com a fala de qualquer um dos candidatos, mas devemos pedir a Deus discernimento de espírito e colocar nossa inteligência em ação, não é? Ativa para as propostas e as intenções daqueles que estão pleiteando o Palácio do Buriti. Esse é um momento muito sério, não é? É um momento em que envolve uma comunidade de mais de 2 milhões de habitantes, Brasília e em torno, as cidades satélites e em torno. Então precisamos pedir a Deus que aqueles que estarão entre nós, eles sejam pautados pela verdade, porque a mentira Deus repudia, e a mentira tem um pai, e é o diabo. Mateus 5,44, aliás, João 8,44, Jesus Cristo disse que vós tendes por pai, falando aos fariseus, vós tendes por pai ao diabo. Ele é mentiroso, ele mente desde o princípio, e quando ele fala mentira, fala daquilo que lhe é próprio. Então, sabemos que, infelizmente, em nossa nação, nesta época, há muita mentira, há muita inverdade, e sabemos que a inverdade, ela tem prazo de validade. Por essa razão, temos orado para que a igreja esteja aparelhada daquilo que o apóstolo João, na sua primeira epístola, ministrou acerca de algo que a igreja precisa se aparelhar, que é o discernimento espiritual. Que nenhum de nós venha a se empolgar com aquilo que não é real, mas com aquilo que é real, aquilo que condiz com a palavra do Senhor, especificamente os valores morais, éticos e espirituais. Somos uma nação de mais de 90% de cristãos, embora sendo um país laico, em que temos a liberdade em compartilhar de outras religiões, mas sabemos que a nossa base é a base cristã. Por essa razão que nós damos os nossos bem-vindos, as palavras de boas-vindas aos candidatos. Nesse primeiro momento, nós temos o candidato Pittman, que é muito bem-vindo em nosso meio, que Deus possa abençoá-lo e que as palavras que fluírem de sua boca e de seus lábios sejam verdade, porque hoje aqui fazemos uma aliança diante de Deus e diante dos homens. E a palavra de Deus, em Mateus capítulo 16, 18 e 18, Jesus Cristo disse que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. E tudo que for desligado aqui na terra será desligado no céu. Então, para que as suas palavras sejam ligadas aos céus, elas têm que ser verdadeiras. Então, nós desejamos o melhor para o Senhor, para a sua casa, para a sua família, para o seu projeto de governo, a fim de que Deus o abençoe. Se for o Senhor que for conduzir pela mão de Deus o Distrito Federal, que o Senhor não se aparte, não é, dos princípios da palavra. A palavra que Deus deu ao profeta, a um grande homem chamado Josué, quando disse: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tu sejas bem-sucedido. E aqui eu encerro para convocar o nosso mediador, o pastor Wilton Acosta, uma palavra da rainha da Inglaterra, quando ela foi visitar o Abraham Lincoln. E ela chegou para o Abraham Lincoln, naquela época, o Reino Unido passando por uma forte crise. Ela disse assim: senhor Lincoln, qual é o segredo do seu governo nos Estados Unidos? Época muito difícil. E ele, olhando para a Bíblia, disse bem assim: todo o sucesso que repousa sobre esse governo está neste livro. E citou Josué,
capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. E fazendo isso, tudo aquilo que Deus quer de bom há de acontecer. Então é essa nossa oração para o Senhor, para que a sua mente esteja voltada para a mente de Cristo Jesus. Seja bem-vindo em nosso meio, em nome de Jesus. Um aplauso ao Senhor. Amém. Quero convidar o pastor Wilton Acosta para esse momento tão importante e salutar na condução dos trabalhos. Bom dia a todos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Nós estamos aprendido lá de que quando a gente fala a paz do Senhor, vocês também têm que falar a paz do Senhor, porque parece que já está terminando, né? Então a paz do Senhor, queridos. Aí, ficou melhor assim, né? Bom, eu quero agradecer a presença de todos e dizer que o FENASP, juntamente com a Confederação dos Conselhos de Pastores e a Associação dos Parlamentares Evangélicos do Brasil, nós estamos fazendo este diálogo, abrindo o diálogo com os candidatos a governo de cada estado, onde nós estamos efetivamente organizados, com o objetivo de a gente poder proporcionar à nossa comunidade, principalmente aos evangélicos, aquilo que pensa cada candidato, as propostas, aquilo que vai nortear um possível futuro governo de cada um deles, tendo em vista que nós temos enfrentado muitas lutas, principalmente na questão do combate à violência doméstica, na questão das drogas, na questão da prostituição, na dificuldade que a igreja, enquanto instituição, tem nesse diálogo com o governo, para que nós possamos ser um pouco mais efetivos nessas parcerias, a dificuldade que a gente encontra em nome de um suposto ou pseudo-estado laico que eles pregam, isso tem dificultado, muitas vezes, a igreja de ser mais efetivo, parceiros dos estados nessas questões do combate à violência à criança, do combate às drogas, do cuidado com a criança, e outros temas de interesse do segmento evangélico, e quase todas as eleições têm sido pauta das eleições. Então, para nós é uma satisfação muito grande poder estar recebendo os candidatos a governadores aqui do Distrito Federal e, ao mesmo tempo, também proporcionar a cada um de nós, a cada pastor, a cada líder, ter pelo menos o conhecimento daquilo que está pensando, das propostas de cada candidato. Nessa manhã, nós estaremos recebendo 2 candidatos ao governo do Distrito Federal. Esse debate será feito em 2 dias, nessa quarta e na próxima quarta. Hoje, nós estaremos recebendo, já recebemos conosco o Pittman, candidato a governador, pelo PSDB, e um pouco mais tarde, o candidato do PT ao governo, Agnello Queiroz, estará conosco também nesse dia. Eu gostaria, rapidamente, de fazer a leitura de um breve histórico do Pittman, mas já quero, nesse instante, também convidá-lo para estar assumindo a tribuna conosco. Gostaria que todos pudessem estar recebendo o Pittman com a salva de palmas. O apóstolo Luiz Lafeu já fez a abertura, as boas-vindas. Obrigado, candidato, pela sua presença no nosso meio. É uma satisfação para nós recebê-los nessa manhã. Sinta-se à vontade. O debate terá o seguinte formato. Inicialmente, nós estaremos dando 20 minutos para que o candidato possa se apresentar livremente, e os outros 20 minutos serão de perguntas e respostas. Caso o plenário queira fazer alguma pergunta, a nossa equipe está à disposição, você pode fazer por escrito, para que a gente não haja a repetição de perguntas, de várias perguntas, vamos tentar sistematizar dessa maneira. Elas chegarão até mim, eu estarei formulando, e ele terá um tempo determinado para responder. Ou você pode também já cadastrar o WhatsApp para facilitar, no número 8204-6601, 8204-6601. Caso você não queira escrever aí no papel, você pode mandar a pergunta pelo WhatsApp, a nossa equipe está ali sistematizando, e no momento adequado nós vamos estar conduzindo a pergunta. O deputado federal Luiz Pittman tem 52 anos e vem da iniciativa privada. É coordenador da bancada do DF no Congresso Nacional e presidente da Frente Parlamentar Mista para o Fortalecimento da Gestão Pública. Autor de projetos de lei como o plebiscito
para debater a redução da maioridade penal, o Mãe Crecheira, que autoriza e normatiza o funcionamento das creches domiciliares e o programa Trabalhante, para facilitar o acesso dos jovens ao primeiro emprego. Também é autor do projeto que exige concurso público para conselheiros e ministro do Tribunal de Contas. Eleito em 2010, Pittman recusou de imediato as mordomias, abriu mão do 14º e 15º salários, auxílio de moradia e passagens aéreas. Antes de se tornar o parlamentar reconhecido por sua atuação, Pittman foi presidente da Nova Cap. Ajudou a tocar 2.000 obras em todas as cidades do DF. São dessa época o Tagua Parque, centenas de obras de asfalto, drenagem, a criação de PECs, ponto de encontro comunitário, restaurantes comunitários, campos de grama sintética e vilas olímpicas. Em 2011, imprimiu o mesmo ritmo de realizações como secretário de obras do DF. Em 6 meses, lançou mais de 300 frentes de trabalho, novas obras, reformas, urbanização, limpeza das cidades e a retomada de todas as obras paradas. Luiz Pittman nasceu em Toledo, no Paraná, escolheu Brasília para servir o Exército em 81. Aqui se casou e formou sua família. Dinâmico e trabalhador, tornou-se um empresário bem-sucedido e um deputado federal respeitado. Eu gostaria, nesse instante, então, sem demora, poder passar a palavra por 20 minutos para... Pois não? Ok, a equipe já está providenciando. WhatsApp 8204-6601. 8204-6601. A equipe está providenciando os papéis todos? Tá, então o pessoal já vai distribuir para todos. Vamos ouvir nesse instante, então. Vamos receber com uma salva de palmas Pittman, candidato a governador do Distrito Federal pelo PSDB. Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos. A paz do Senhor. Eu queria cumprimentar, primeiramente, o nosso mediador, pastor Wilton Acosta, cumprimentar e agradecer as palavras e a bênção inicial do nosso pastor Marcos. Quero cumprimentar o nosso ex-deputado federal, bispo Rodovalho, que às vezes é meu pastor também, conselheiro. Quero cumprimentar todos que hoje saíram das suas casas para, há 31 dias do momento decisivo, estar conosco aqui, conversando um pouquinho sobre as questões tão importantes que influenciarão a nossa vida a partir de 1º de janeiro de 2015 e que teremos que decidir em 5 de outubro. Agradecer ao Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política pela promoção e oportunidade também de nós estarmos juntos, ao pastor Alves Ribeiro também, que é o secretário executivo, e vou estar a todos os momentos aberto para a interrupção e para a discussão que vocês acharem necessários, até para as perguntas. Mas eu quero iniciar contando um pouquinho de como eu cheguei aqui nesse ponto, que é extremamente diferenciado, porque num país que nós hoje vivemos uma democracia e que nos últimos 30 e poucos anos essa democracia é que faz a política, é difícil para alguém que não seja profissional na política estar na condição de candidato a governador da capital da República nesse momento, a não ser que seja por uma bênção realmente de Deus. Por quê? Porque esse país, atrás dos governantes, tem os partidos políticos. E os partidos não entenderam ainda a situação democrática que esse país vive nos últimos 30 anos e vive em uma monarquia. Essa monarquia partidária
faz que o escolhido a candidato, seja governador, ou seja deputado, ou seja presidente da República, seja daquela hierarquia monárquica. É o rei maior, é os príncipes, é os súditos, e se qualquer um deles não seja da linhagem, ou não seja da profissão ali disciplinada, dificilmente chega a um cargo nessa posição. Eu tive que vencer vários obstáculos para hoje colocar o nome à disposição, e vocês, em conjunto, vão acompanhar nessa exposição nossa. Eu cheguei em Brasília em 1981, vim para cá, como boa parte dos brasilienses hoje, para servir na Polícia do Exército. Tinha 18 anos e vim com a missão de servir. Me encantei com essa capital e já em 1982 conheci a minha mulher, que está comigo há 32 anos, que me deu 3 filhos maravilhosos, o Tiago, que tem 29 anos, a Priscila, que tem 21, e a Luísa, que é a nossa raspa-tacho, que a gente brinca assim, que veio já no estágio de meio casamento, assim, que tem 15 anos hoje. Tenho o maior carinho e tenho orgulho de ter sido aqui, como também boa parte dos que aqui chegaram, eu do Sul, casei com uma nordestina que passou a cuidar de mim e me deu energia familiar suficiente para vencer os obstáculos. E esses obstáculos não foram muitos, porque eu venho de uma família simples do interior do Paraná, perdi meu pai com 7 anos de idade e já deixou minha mãe com 5 filhos, automaticamente eu, como segundo filho, tinha que vencer e ajudar nessa construção familiar. Aprendi, então, desde cedo que era necessário trabalhar, e trabalhar muito, acordar muito cedo e dormir muito tarde. Isto me permitiu, no Distrito Federal, vencer na iniciativa privada. E só depois de ter consolidado a minha situação familiar, só depois de ter consolidado a minha vida e estabilizado a minha situação empresarial e ter consolidado também as minhas relações sociais, é que somente aí eu aceitei o desafio de estar no serviço público, a convite em 2009 para ser presidente da Nova Cap. Nova Cap, empresa que construiu Brasília com 2.500 funcionários. Lá eu pude ajudar a cuidar daquelas 2.000 obras que estavam acontecendo naquele ano de 2009. E pude criar um ambiente político para também, em 2010, depois daquele desastre de 5 governadores, colocar o meu nome para ser candidato a deputado federal. Naquele momento, parecia uma coisa impossível. Por quê? Porque eu não tinha sido candidato nem a síndico de prédio. Ser candidato a deputado federal da capital da República, com votos que cabiam num balaio, era uma quantidade da minha família, meus amigos, parecia uma coisa impossível. Em 100 dias, com as bênçãos de Deus, e principalmente com as bênçãos de muitas e muitas igrejas evangélicas, eu me tornei deputado federal com o Maracanã cheio de votos, que foi 51.500 e poucos votos. Isso me permitiu, então, que eu pudesse, lá dentro do Congresso, defender aquilo que eu também acredito, que são os princípios da família, que são os princípios da vida, que são o trabalho honesto, sério, que são as questões nacionais e as questões locais dentro
da autonomia que tem, é claro, com a caneta ainda bastante pequena de deputado federal. E lá também eu me tornei coordenador da bancada do Distrito Federal, que é composta por 3 senadores e 8 deputados federais. Lá eu me tornei presidente de uma frente parlamentar de gestão pública do Congresso, senadores e deputados, que nos últimos 3 anos debate gestão pública de qualidade com o Executivo, com o Judiciário, com o Legislativo. Legislativo esse que sempre se ausentou desse debate da gestão pública, que é fundamental para que a gente tenha os serviços de saúde, de segurança, de educação, de transporte realmente realizados. E que essa gestão pública, que muitas vezes é necessário vir da legislação, era omitida pelo Congresso. E naquele momento, há 3 anos e poucos atrás, também um homem que hoje é candidato a presidente da República aceitou ser vice-presidente dessa frente parlamentar de gestão pública, que é o candidato Aécio Neves. Essa construção permitiu, então, que as minhas relações com o PSDB se ampliassem. E aqui eu quero saudar um bom representante do PSDB, que é o Gustavinho, que está presente, que faz parte do grupo jovem do PSDB e que ajuda também a construir esse partido e levar os ideais, o planejamento estratégico, para que a gente consiga implantar no Brasil e no Distrito Federal um novo modelo de fazer política. Nesse trabalho de 3 anos, e 3 anos e meio, nós tivemos alguns diferenciais e lá nós nos preocupamos com um projeto trabalhante para o jovem, para que ele seja realmente inserido no mercado de trabalho com o diferencial que é necessário, aonde que o governo abre mão de alguns impostos, o empresário que faz aquele emprego que é melhor do que o estagiário consegue pagar um salário melhor para ele e ele consiga fazer os estudos, e pode ser aí estudos profissionalizantes, pode ser aí qualquer tipo de preparação para que o insira no primeiro emprego com melhor resultado. Também nos preocupamos na mãe crecheira, que é aquela mãe que cuida da criança ali próximo da comunidade, com o apoio da escola mais próxima, com o apoio do posto de saúde mais próximo, e ela possa ter uma renda, mas mais do que isso, cuidar da filha da vizinha, que precisa ir trabalhar, e a forma que ela tem de ir trabalhar é tendo alguém que cuide da sua criança, que não seja o irmão mais velho, que não seja alguém que não tenha preparação para isso. Da mesma forma, nós chamamos para um debate para que essa questão da criminalidade do adolescente, que muitas vezes é levado a cometer a criminalidade após a dependência da droga, possa ser discutida a nível nacional, num plebiscito, para saber qual ação pública do governo será tomada. O partido que está instalado no governo tem evitado discutir esse tema, mas é extremamente necessário. Os nossos jovens hoje estão sem o primeiro emprego e estão também perdidos nas ruas, muitas vezes envolvidos por pessoas do mal que querem transformá-los em dependentes para poderem praticar os crimes que hoje, na condição de adulto, a penalidade é diferente. Esse debate é necessário. Eu sei que a igreja tem permanentemente tido essas preocupações com os jovens. E é graças a essa preocupação, pelo menos, que muito mais do que o Estado, a igreja tem colocado a sua mão na recuperação de muitos jovens e de muitos adultos que entram no vício da bebida,
do cigarro, mas muito pior que esses, do crack, da maconha, da cocaína, e que, graças ao trabalho social que a igreja tem conseguido recuperar. E aí entra a minha primeira intervenção como governador. Todos aqueles que querem participar desse processo de recuperação estarão envolvidos no governo, estarão permanentemente discutindo e recebendo ajuda para que consiga trazer novamente para a vida essas pessoas que hoje se perderam. Nós juntos podemos fazer muito nisso. E quando resgatarmos esse cidadão, ele volta para a família, e volta para a sua comunidade, e volta a produzir renda, e volta a ajudar a toda a comunidade. Nós temos muitos exemplos em várias igrejas que eu frequento, que é graças a essa mão do pastor lá, mão do padre, mão daquelas pessoas que querem resgatar esse cidadão, é que traz de volta. E nós temos que estar juntos. Nós também temos uma visão da necessidade da retomada do desenvolvimento do Distrito Federal. Somos 2.800.000 pessoas aqui, e com os nossos irmãos do entorno, da região metropolitana, chegamos a 4.500.000 pessoas. Não dá mais para esperar que o concurso público vá resolver a vida dessas pessoas. Nós precisamos gerar empregos, precisamos ter o olhar de Juscelino Kubitschek, aquele que veio para cá e disse: é daqui que vai se irradiar o desenvolvimento para o Centro-Oeste e para o Brasil. Os governos que aí passaram esqueceram que esta cidade tem uma missão muito maior do que ser somente a capital da República. Ela tem a missão de ajudar a desenvolver no Brasil esse desenvolvimento. Nós temos as preocupações com a saúde, que hoje é o principal problema do Distrito Federal. A saúde recebe quase 6 bilhões de reais por mês. Daria R$ 168 para cada cidadão. Esses R$ 168 por mês corresponde a um plano de saúde, praticamente. Muito maior do que todos os estados da nação. Para vocês terem ideia, a média do resto do país é R$ 90 por cidadão. E aqui, a saúde tem uma gestão pública ruim, mas tão ruim que as pessoas estão morrendo na porta dos hospitais e na UPA por falta de atendimento. Vocês terão um governante, se escolherem no dia 5 de outubro, preocupado com as pessoas, preocupado com a família, preocupado com as nossas cidades, muito mais do que preocupado com as grandes obras. Quem vai ao Sol Nascente hoje, e eu frequento pelo menos uma vez por semana aquela cidade, a gente verifica que não pode deixar a Brasília se tornar nos morros do Rio de Janeiro por falta da mão do Estado, e lembrando que o Rio de Janeiro já foi a capital do país. E lá, 130.000 pessoas estão vivendo na condição abaixo da linha da pobreza e que não precisa andar mais de 35 quilômetros do Palácio Buriti ou do Palácio do Planalto para ver que isso existe no Brasil, e entendo que vocês juntos, nessa grande cruzada, nós poderemos melhorar a vida dos cidadãos no Distrito Federal e resgatarmos juntos aqueles orgulhos que foram extremamente importantes no passado e que se perderam no tempo. Eu dou um exemplo. As escolas parques aqui no Distrito Federal formaram milhares e milhares de jovens que hoje são doutores para o Brasil e para o mundo.
Era orgulho nosso. Depois, nós tivemos o Hospital de Base e a Garram, que foram orgulhos para o Brasil, que queimados, por exemplo, vinham do Brasil inteiro. Várias pessoas vinham se tratar aqui no Hospital de Base do Brasil inteiro. Era orgulho. Depois, a nossa autoestima baixou tanto que nós ficamos orgulhosos apenas por uma faixa de pedestre. A gente saía e dizia, lá em Brasília, faixa de pedestre. Era no chão, era o nosso orgulho. Os últimos anos, nem da faixa de pedestre. É isso que eu quero resgatar. E só poderei resgatar isso em conjunto com vocês, em conjunto com os cidadãos de bem dessa cidade. Muito obrigado a todos. Muito bem. Enquanto a nossa equipe sistematiza as perguntas do plenário, e nós queremos disponibilizar 3 minutos, 2 minutos, aliás, para cada resposta, governador, e gostaria de poder ter a colaboração para que a gente pudesse cumprir esse tempo, para que todas as perguntas possam serem feitas. Candidato, embora o senhor já tenha tratado o assunto das drogas, mas é conhecida a posição da liderança nacional do PSDB, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que lidera o movimento de legalização da maconha no Brasil. Qual será a sua postura frente a essa posição de lideranças importantes do seu governo a nível nacional? Eu sou completamente contra a liberação de qualquer droga. Eu entendo que a liberação vai estimular a proliferação dessa droga. Nós temos que tratar o dependente que está aí hoje, com a mão social, com a mão do governo, e poder ajudar aquela família daquele refém da droga. E temos que ter a mão pesada do Estado na prisão do traficante, na repressão completa do traficante. 0 é a tolerância para quem traficar. E para aqueles que se tornaram reféns disso, nós ajudaremos. E aí, o papel da igreja pode ser fundamental nesse processo. Ela age mais rápida do que o Estado. Ela tem uma permeabilidade maior do que o Estado. E juntos, nós saberemos fazer isto, porque eu sei o desejo e a vontade que vocês têm de trabalhar, e sei também a ausência do Estado no dia a dia. Ok, muito obrigado. O Distrito Federal vem discutindo a regularização das áreas para as instituições religiosas há alguns anos. Embora já tenha um projeto de lei aprovado, isso tem se demorado para ser efetivado. No seu governo, qual será a sua posição efetiva para a regularização das áreas dos templos religiosos? Em alguns países do mundo que entendem a importância da instituição religiosa, como o Japão, por exemplo, quando uma igreja quer se instalar, dá todas as condições do mundo, porque sabe que a hora que tiver a igreja lá, é como se o Estado tivesse presente, ajudando aquela comunidade. Aqui no Distrito Federal, me parece que alguns tentaram ajudar no passado e concederam os terrenos, mas sem a documentação necessária. Gerou uma insegurança jurídica por completa para quem
investiu ali um patrimônio que é da comunidade e que não tem a escritura. Agora, me parece, no final do governo, estão tentando resolver. Mas agora me parece um pouco tarde. É tentar dizer assim, vamos deixar pronto para o próximo governo. Só que nem sabe se o próximo governo será. Eu tenho um compromisso com todos vocês, e fica claro isso hoje, e está sendo filmado pela Rede Gênesis. Nós resolveremos, sim, o problema das escrituras, não só das igrejas. Nós resolveremos dos 600 mil moradores dessa cidade, que hoje moram em condomínios e são dependentes de uma escritura, muitas vezes para pegar um financiamento, ou muitas vezes morando há 30, 40 anos, pensam em qual herança deixarão para os filhos. Tenho certeza absoluta, buscarei parceria e entendimento com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, com a União, para que juntos a gente dê essa solução imediata, num grande entendimento, para que todos participem e todos consigam a solução. Ok, muito obrigado. Próxima pergunta. O Distrito Federal figura em 4º lugar no ranking nacional em prostituição infantil, nas rodoviárias, com 39 pontos de vulnerabilidade, 1 a cada 5 quilômetros, segundo os índices, a estatística da PRF. Qual será a sua postura, a sua proposta do seu governo para coibir a prática da prostituição infantil no Distrito Federal? Cíntia Ferreira que pergunta. Quando eu falo em ajudar o jovem no primeiro emprego, eu estou também falando em ajudar a jovem, a menina. Mas mais do que isso, é preciso, principalmente na adolescente, na mulher adolescente, você ter um cuidado diferenciado, com boas políticas públicas, com um hospital, inclusive, específico para a mulher, para que ela possa entrar naquele hospital e sentir o atendimento para a mulher. Para que, da mesma forma, aquela menina, que muitas vezes é renegada pela família, ela possa ter um local para que ela tenha o atendimento e o cuidado de uma casa específica que não é da família, que não é aquela onde ela foi renegada da família dela. Eu vejo que, nesse caso específico, também a igreja pode ajudar e participar. Por quê? Porque vocês, diariamente, estão inseridos lá na comunidade, sabendo justamente o que está acontecendo. Essa participação será fundamental. Agora, nós teremos a Secretaria da Família. Não será a Secretaria da Criança, Secretaria da Mulher, Secretaria do Idoso, Secretaria do Jovem, e cada uma delas sem estrutura nenhuma. Nós faremos uma coisa melhor. Nós faremos uma secretaria forte. E ela se chamará Secretaria da Família. É isso aí. Muito bem. Ela vai ajudar vocês, e vocês ajudarão ela a cuidar do nosso Distrito Federal. E daqui faremos embrião para levar para o resto do Brasil do mesmo jeito que Juscelino Kubitschek pensou. Muito obrigado. Próxima pergunta. O segmento evangélico é expressivo no Distrito Federal e o governo tem tido dificuldades para poder apoiar as atividades culturais gospel, embora nós tenhamos uma lei nacional aprovada, inclusive do bispo Rodovalho, que conseguiu aprovar a lei da cultura gospel, mas o segmento tem encontrado dificuldade, principalmente por parte da Secretaria de Cultura. Governador, qual será a sua postura com relação a todos os eventos considerados da cultura gospel do governo para com esse segmento, não apenas evangélico, mas os eventos religiosos, porque a Secretaria de Cultura tem dificultado ao extremo essa parceria. Qual será a sua postura no seu governo
com relação a esse ponto? Não é só a área da cultura gospel que está encontrando essa dificuldade na Secretaria da Cultura. Eu encontrei com 150 artistas na semana passada e fiquei envergonhado do que eles me contaram. O Fundo de Amparo à Cultura, o fundo, está sendo completamente desvirtuado. Não há interesse do governo, inclusive, de buscar a iniciativa privada para ajudar. Porque 1% do imposto que é pago do ICMS e do ISS pode vir para ajudar esses projetos culturais e esses projetos de eventos. Eu vejo que nós deveremos, no meu governo, interiorizar um pouquinho esse tipo de evento. Além dos grandes eventos que nós faremos, aí como as grandes caminhadas para Cristo, os grandes eventos na hora e dentro ali do Congresso, que fazem parte da área ali do eixo monumental, eu quero fazer esses eventos em cada cidade. E valorizar o artista e a igreja daquela cidade. Isso é importante, porque essa cultura pode treinar e preparar, inclusive, novos personagens que se apaixonam pela música, que se apaixonam pela arte, e que muitas vezes, como eu vi esses últimos dias, a hora que nós fizemos uma sessão solene para o Reciclando Sons, que são jovens que saíram ali da estrutural e que formaram uma grande orquestra, que fizeram uma nova opção de vida graças a esse trabalho cultural e de ensinamento que saiu lá de dentro. Nós vamos incentivar, vamos valorizar. E vamos valorizar os artistas daqui da terra, os cantores daqui da terra. Vamos fazer isso com muita seriedade, responsabilidade, buscando a iniciativa privada para dar a tal da carta de liberação também, para que eles participem desse processo junto com vocês. Muito obrigado. Próxima pergunta. Candidato, qual seria o seu modelo de compensação para o atendimento da saúde, da segurança pública, de educação, já abarcando aqui várias perguntas nessa área, para a região do entorno? Como eu disse, a nossa região metropolitana, ela já hoje, em conjunto com o Distrito Federal, são 4,5 milhões de pessoas. Diferentemente de outras regiões metropolitanas, como, por exemplo, Salvador, tudo é Bahia. Belo Horizonte, tudo é Minas Gerais. Aqui, nós somos 22 municípios. 3 de Minas, 19 de Goiás e mais o Distrito Federal. Os nossos problemas atravessam a rua. Você está em Santa Maria, dá 2 passos para lá, você está em Céu Azul, está em Novo Gama. Valparaíso está no PRODF. É juntos. Se não entendermos isto e não buscarmos, inclusive, no SUS, essa compensação, no entendimento que a União, responsável também pela capital da República, precisa ter uma política pública ligada, integrada, nós não conseguiremos vencer as dificuldades nessas 4 áreas principais. Eu tenho a certeza que o governador de Goiás continuará Marconi Perillo. Eu tenho certeza que o governador de Minas será Pimenta da Veiga. E juntos, vocês ajudarão que o governo do Distrito Federal seja Luiz Pittman. Aí nós faremos uma integração de 3 estados. E faremos uma pressão à presidência da República, que espero também que seja Aécio Neves. Mas seja ele qual for, nós, juntos, faremos uma construção de uma verdadeira integração nessas 4 áreas. E as compensações que forem necessárias, seja na saúde, passarão a existir. Mas teremos que ter a consciência. Nós somos responsáveis por sermos a capital da República de todos os brasileiros. E não podemos deixar o nosso irmão
só porque atravessa a rua, sem o cuidado que nós temos aqui. Somos todos filhos de Deus. Obrigado. E temos que se preocupar com isso. Obrigado, governador. O principal conceito de distanciamento do Estado com as instituições religiosas é essa nova interpretação ao conceito de Estado laico, o que tem dificultado o Estado estabelecer parcerias, inclusive dessa que nós estamos falando, na área cultural, de combate às drogas, de recuperação das drogas. Qual é o seu conceito de Estado laico quando se discute a relação com as instituições religiosas? O Brasil é da história, é da cultura a formação religiosa. Quando se abre a sessão do Congresso Nacional, lá na minha Câmara dos Deputados, que hoje sou deputado, é em nome de Deus. Lá em cima tem uma Bíblia. O pastor Rodovalho pregou muito lá dentro do Congresso, justamente nessa linha. Está lá na Constituição, somos um Estado laico e respeitamos isso, mas não entender a necessidade da sensibilidade religiosa do nosso povo é querer separar demais. É preciso utilizar essa permeabilidade que a religiosidade dá em todos os cantos do nosso Distrito Federal e do Brasil, para que a máquina pública funcione melhor. Então é necessário as parcerias, é necessário as relações, é necessário utilizarmos em conjunto aquilo que cada um faz de melhor. Hoje, as igrejas estão mostrando que cuidam melhores das nossas famílias do que o próprio Estado, que nós depositamos lá o imposto, que nós depositamos lá até na compra da gasolina, ou na compra do supermercado, ou na retenção do nosso salário, o dinheiro que é para eles gerenciarem. Então, a minha posição é muito clara. Eu vou buscar ajuda. E eu tenho que ter humildade para admitir que governante nenhum é isolado, respeitando ali um entendimento que não é o verdadeiro da base. Eu vou buscar o verdadeiro da base. E aí nós vamos estar juntos, Estado e igreja, cada um na sua missão. Muito obrigado. Candidato, nós vamos fazer mais 5 perguntas, pelas que nós temos aqui, pelo tempo, e com relação, embora a agenda gay não tenha avançado no Congresso Nacional, existem várias políticas públicas que visam alcançar os materiais didáticos e, ao mesmo tempo, estimular as crianças à prática homossexual. Qual será a sua postura com relação ao conteúdo didático nas escolas nessa questão? O conteúdo didático nas escolas tem que ser preservando a família, meu Deus. Se a criança que está lá não conseguir entender que é a família a grande protetora da sua vida, do seu destino, começa a dar errado. Eu vejo que desvirtuaram um pouquinho, e não quero ser eu a condenar A, B ou C pelo que pensa ou pelo que faz. Eu não tenho esse direito, novamente, até porque todos nós somos filhos de Deus. Agora, querer hoje dar uma formação diferenciada às crianças, não imaginando que isso vai influenciar no futuro dela, e que
qualquer desagregação familiar, seja de gênero, seja de não sei o quê, não vai prejudicar o andamento da formação dela? Então, eu acho que estão errando muito. E me preocupa o que principalmente algumas redes de televisão estão fazendo hoje, de uma forma muito mais avassaladora dentro dos lares, mais do que na escola. Nós temos que botar limites nisso. E vocês me têm como aliado, e eu já provei isso nesses 3 anos e meio de mandato. Muito obrigado. Nós temos mais 4 perguntas. No seu governo, como é que o senhor vai resolver ou encaminhar a situação da fuga das empresas que estão indo para os outros estados, diminuindo assim a questão do emprego e do desenvolvimento? Talvez dos 5 candidatos, talvez não, o único que vem do setor produtivo e que não é profissional na política sou eu. A minha visão é a visão clara. Nós temos Anápolis aqui ao lado, que hoje é mais polo de atração, de renda, de negócios, de geração de emprego do que nós aqui. Por quê? Fizeram o aeroporto de cargas, tem a estrada de ferro norte-sul, o governo de Goiás incentiva as indústrias farmacêuticas, os atacadistas se instalarem lá. Isso para o lado de cá. Para o lado de lá, nós temos o oeste da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães e companhia, que leva para lá as indústrias e leva para lá todos os que são relacionados à agricultura, à pecuária e outras coisas mais. Semana passada, os gráficos me procuraram e disseram: nós vamos tudo embora para Lusiânia. Lá o governo está permitindo não só o terreno de um PRODF que não existe, mas está permitindo que a gente vá para lá e o imposto seja reduzido. A retomada do desenvolvimento do Distrito Federal passa por uma visão de geração de empregos aqui. Passa por um olhar muito maior do que o concurso público. E nós temos a obrigação de fazer isso, porque nós recebemos um Distrito Federal melhor do que nós estamos deixando. A maioria aqui é da minha geração. Nós recebemos um Distrito Federal melhor. Vamos juntos pensar como é que nós vamos deixar para os nossos filhos e nossos netos. E aí precisamos ter o olhar de Juscelino Kubitschek. Não tem solução para esses 4,5 milhões de pessoas sem a participação do setor produtivo realmente investindo nessa região metropolitana e aqui na capital. Faremos nas 4 portas de entrada, de acordo com a vocação de cada região e de cada cidade, polos de geração de emprego, renda, fomentando a sua vocação, investindo na sua vocação e, com certeza, tendo retorno para a fixação da pessoa lá e, mais do que isso, para que ela se sinta útil na capital da República e possa aqui criar os seus filhos com dignidade. Faremos isso. Obrigado. Qual será a sua relação para impedir o crescimento das favelas e observando a questão das agressões nesse processo das derrubadas? Qual será a sua postura do seu governo com essa ascensão? Eu vejo que o que está instalado precisa ter infraestrutura, pessoal. A Terra Cap é a casa da moeda do Distrito Federal, que pega terreno, transforma em dinheiro e tem distribuição de lucros para os diretores e funcionários, que é uma coisa estranha para uma casa da moeda, mas que não está cumprindo com a obrigação dela, gerar infraestrutura nos loteamentos que ela vende, exemplo no Noroeste, não gerou. Mas, mais do que isso, gerar infraestrutura no sol nascente. Não dá para termos a Casa da Moeda construindo estádio de 2 bilhões de reais e deixando as nossas crianças, os nossos filhos, lá no sol nascente, no esgoto. Não dá.
Não dá. É inversão completa de prioridade. Meu Deus, prioridade é prioridade. É a pessoa, é o cidadão, não é a cadeira vermelha do estádio. Vamos trazer de volta as funções da TerraCap para investir nessa infraestrutura. Não vamos permitir invasões novamente. Invasões não dá certo. Não vamos permitir que a área de preservação de meio ambiente tenha lá ainda qualquer tipo de coisa que venha a prejudicar a nossa água, Obrigado. Que é o patrimônio mais caro. Mão de ferro. Obrigado, governador. Só foi 1 minuto e 48. Ó, é que eu compenso no outro. O DF tem uma população indígena com mais de 6.000 indígenas vivendo no Distrito Federal. Qual é a sua política pública para o atendimento a essa comunidade? Eu sou o único candidato a governador que teve coragem, há 20 dias atrás, de ir visitar a comunidade indígena que está instalada no Noroeste. O único. E por que eu fui lá? O governador que quer ser governador e não entendeu o que está acontecendo na cidade, não pode ser. Eu fui lá ver aquelas pessoas que hoje estão no coração do Distrito Federal, sem escola, sem saúde nenhuma, os meninos correndo no meio do esgoto, e vivem ali porque o governo não teve o diálogo com eles. Eles têm direito ali a 4,5 hectares, segundo a Justiça. Não dá para caçar, não dá para pescar, não dá para fazer uma escola, não dá para fazer nada para eles. Agora, se tivesse tido diálogo, tem áreas da TerraCap em vários lugares, inclusive na beira do córrego, inclusive em lugares corretos para o habitat indígena, que possa levar lá políticas públicas para eles de decência, de cuidado, de respeito. São cidadãos, têm que serem cuidados. E são cidadãos normalmente reféns de um Estado que não leva e que deixa eles abandonados aqui no meio. Faltou diálogo ali. Vamos fazer esse diálogo já no mês de janeiro, e eu tenho certeza absoluta que eles optarão por um local que dê mais dignidade para eles poderem conviver dentro do habitat, com políticas públicas voltadas e em atenção aos povos indígenas que estão dentro do quadrilátero do Distrito Federal. Muito bem. O senhor, como deputado federal, acompanhou as lutas que a bancada evangélica e católica travaram na Câmara Federal ao longo desses anos. Qual foi a sua postura como parlamentar agora, nesse caso, com relação a esses enfrentamentos ali no Congresso Nacional, juntamente com a bancada evangélica e católica, nos mais diversos temas que foram enfrentados pela bancada? Vários pastores, vários padres estiveram no meu gabinete nesses 3 anos e meio. E por isso, inclusive, dentro da minha coligação, nós temos pelo menos 6 candidatos a federal e a distrital com fé cristã apaixonada e acreditando que é através desse pensamento que consegue levar a política boa para o Distrito Federal. Todos os momentos, em todos os embates, eu tive posição clara em defesa da família, em defesa da vida, em defesa do Distrito Federal, em defesa do Brasil. Não abri mão em nenhum momento disso. E farei isso também como governador e, com certeza, vou para casa depois disso
com o sentimento de dever cumprido e com a minha missão, que Deus também me deu, em paz, para poder curtir a minha velhice com a minha família, aproveitando um pouquinho mais, que hoje eu não estou fazendo, até porque eu acho que tenho que deixar um legado maior do que eu já deixei. Ok, muito obrigado. Nós estamos encerrando, então, essa fase das perguntas. Pela mesa, eu quero agradecer a todos. Muitas perguntas que foram conduzidas já estavam contempladas em outras, e eu acredito que, dessa forma, eu quero disponibilizar ao candidato Pittman para que ele possa fazer as suas considerações finais, e logo em seguida nós estaremos lendo a nossa carta e entregando em mãos, de maneira que o senhor possa estar analisando e, assim que possível, nos dando um retorno com relação ao conteúdo dela. Então, o senhor disporá de 5 minutos para fazer as suas considerações finais. Eu estou com um cronômetro aqui, estou disciplinadíssimo, até porque eu sei do tempo de cada um e não tenho direito nenhum de usar o tempo dos outros. O meu eu posso até fazer o que quiser. Eu vejo que nós estamos num momento crucial. As pesquisas indicam que 37% dos votos são de um primeiro candidato, que 20% dos votos são indecisos e que 10% estão tão decepcionados com a política que querem votar brancos e nulos. E estamos a 31, 32 dias da eleição. Em estado nenhum do país está nessa situação de hoje, considerando as dificuldades que o primeiro lugar está, e que, tudo caminhando como vai, essa semana ou na outra, esses 67% dos votos ficarão soltos. E aí, o papel de todos os senhores e todas as senhoras é importantíssimo, porque nós não podemos deixar chegar um salvador da pátria ou alguém que saiu da cartola de um coelho e dizer assim, agora nós vamos fazer o milagre. Não é por aí. Nós temos que avaliar muito bem. Vocês têm que pensar e têm que ajudar a multiplicar isso na sociedade, que é mais ou menos como se a gente fosse contratar um gerente. Pensam vocês, eu tenho lá uma padaria, tenho lá um mercado, tenho lá um salão de beleza. Ou até a minha estrutura em casa, eu preciso contratar um gerente para cuidar das minhas coisas, para cuidar do meu dia a dia, para cuidar da minha saúde, da minha educação, do meu transporte, da minha segurança. Pensam vocês, nós temos 5, talvez nos tornaremos 4. Quem melhor pode cuidar dessas coisas para essa grande casa que é o Distrito Federal? Vocês querem resgatar o passado? Tem alternativas, né? Tem candidatos aí que têm apoio do ex-governador Rosso, do ex-governador Cristóvão. Tem candidatos que juntam um passado ainda de outros ex-governadores que vocês conhecem. Podem, nesse plebiscito ou nessa escolha, continuarem o presente que esteve ausente, o presente que não realizou, que deixou os hospitais e a saúde chegar onde está, que agora, nos últimos dias, quer correr, mas endivida o Estado. Já houve antecipação do Fundo Constitucional, daqui a pouco não tem para pagar o salário. Quem é que vocês querem para organizar? Eu me proponho, nessa caminhada,
fazer uma gestão pública de qualidade, com a experiência de 30 anos da iniciativa privada, de presidente da Nova Cap, de secretário de obras, de coordenador da bancada, de presidente de uma frente parlamentar de gestão pública, levar isso tudo e colocar dentro do Palácio Buriti, escolher os melhores auxiliares, os melhores técnicos, mudar completamente as administrações regionais e seus cabides de emprego, porque é lá que o cidadão mora. Eu quero construir junto com vocês aquele orgulho que eu disse que ali atrás nós perdemos. E eu não sei fazer isso sozinho. Até porque eu não sou profissional na política. Eu estou aprendendo aí nos debates. Quem assistiu de ontem já viu que eu estou melhor do de semana passada. Já viu que eu estou melhor de 30 dias atrás. Porque eu estou aprendendo, como vocês. Eu não sou profissional da carreira que está há um quarto de século dependendo, sendo instrumento político e que não deixa um legado nenhum. Eu quero mudar. Eu quero mudar junto com a igreja. Eu quero mudar junto com vocês. Me ajudem a chegar lá. 67% dos votos estão soltos. Depende de cada coração, depende de cada mãe, depende de cada homem de bem, de cada um que quer fazer novamente a política voltada para a população, para cuidar de quem mais precisa dela. Eu quero o seu instrumento. Me utilizem para isso. Deixarei isso como legado para a minha história e como minha missão que Deus assim colocou. Obrigado, um abraço a vocês. Muito obrigado. Quero agradecer a disposição do Pittman, candidato a governo pelo PSDB, de ter atendido o nosso convite e poder participar desse momento conosco. Espero que o debate possa trazer esclarecimentos, trazer o conhecimento das propostas, da postura de cada candidato diante de tantos temas relevantes que nós vamos enfrentar nessa campanha eleitoral. Eu quero, governador, poder entregar ao senhor uma carta do FENASP, uma carta que nós estamos entregando a todos os candidatos e que discorre de alguns pontos que para nós é muito importante nesse processo. E eu gostaria de entregar, e após o senhor ler, o senhor poderá estar nos retornando para esse FENASP, para esse fórum. Nós vamos estar divulgando os candidatos que assinaram essa carta conosco. Então, eu gostaria de, mais uma vez, e já para a gente poder também encerrar esse momento, eu gostaria de chamar novamente o apóstolo Marcos Villaflor, que nós vamos fazer a entrega dessa carta, e, em seguida, eu quero convidar a todos os presentes para que nós possamos estar orando e abençoando a vida do Pittman, que é deputado federal e candidato ao governo do Distrito Federal. Então, vamos receber, vamos entregar. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença nesse primeiro momento e gostaríamos de orar ao Senhor, não é? Como sempre nós fazemos a nossa prática, a gente começa com oração, encerra com oração, agradecendo àquele que era, que é e que há de vir. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Deus nosso Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos, reconhecemos a tua soberania sobre nós, entendemos, ó Pai, a tua palavra que nos ensina de que tu és o nosso Deus, tu és o Deus que estabelece autoridades e as destitui, e nós te pedimos, ó Deus, nesta hora, que tu venhas avaliar todas as palavras que foram aqui, ó Deus, liberadas pelo candidato Pittman. Pedimos-te, ó Pai, que em tudo aquilo que ele proferiu, Senhor Deus, tenha a tua anuência, tenha a tua aprovação.
Pedimos-te, ó Pai, mais uma vez, que Tu venhas a aparelhar a Tua igreja com discernimento espiritual, para que, ó Deus, não apenas os nossos olhos físicos estejam a contemplar e a ver e a fazer leituras, mas especialmente os nossos olhos espirituais. Pedimos, ó Pai, a Tua bênção sobre todos aqueles que estão pleiteando o GDF. Suplicamos-te, ó Deus, que Tu tenhas misericórdia de nossa comunidade. Abençoamos a todos eles e a todos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Eu já gostaria de falar sobre a carta. Eu aprendi que determinadas coisas, principalmente quando você tem convicção, você decide já, não deixa para decidir amanhã. Item 1, em favor da vida, de acordo. Item 2, em defesa dos princípios do casamento e da família, estou de acordo. Item 3, pela manutenção da liberdade de expressão e prática religiosa, estou de acordo. A favor do Estado laico e contra o estabelecimento do Estado ateu, estou de acordo. Contra qualquer forma de liberação de drogas, confirmei. Contra a erotização infantil, abuso e exploração, estou de acordo. Em favor da liberdade da informação responsável, estou de acordo. Ampliação de políticas públicas em favor do pobre, da viúva, do órfão, dos presidiários, dos excluídos, estou 100% de acordo. Por uma implementação da reforma tributária que visa a diminuição da carga, estou de acordo. Pelo respeito aos povos tradicionais, excluindo como prioridade o sistema público de atendimento, garantindo direito, estou de acordo, eu não tenho que levar para casa, eu tenho que assinar agora. Muito bem. Eu quero agradecer ao governador mais uma vez, nosso candidato, pela postura, pela rapidez. Na verdade, a nossa expectativa é essa mesmo, que todos assinem essa carta, é um documento que nós estaremos divulgando amplamente dos candidatos que têm compromisso com os valores da vida e da família. Queridos, nós vamos dar um pequeno intervalo de 10 minutos até que nós possamos, então, partir para a segunda parte, onde nós estaremos recebendo o governador Agnello também para a sabatina. Obrigado, Deus abençoe. Não vai embora, daqui a pouquinho a gente volta, então, com o governador Agnello aqui na nossa sabatina.